e por isto com o tempo ainda de tomardes as vossas providências. E que providências poderão tomar os meus queridos irmãos encarnados? Repito, que providências poderão os viventes deste agitado fim de civilização e de século tomar, com o fim de se salvaguardarem dos acontecimentos que se aproximam? Em resposta às perguntas que cada ser humano poderia ele próprio fazer, eu mesmo responderei dizendo-vos que não são nada difíceis e até agradáveis em si mesmas. Sabendo-se que todos os espíritos encarnados aqui se encontram por determinado período de tempo, com o objetivo exclusivo de buscarem novas luzes para si mesmos, luzes que apenas poderão conseguir através da prática de ações meritórias aos olhos do Senhor do mundo, e que sua integração na vida material do planeta é de caráter absolutamente transitório, sabendo-se que nenhum espírito pode levar em sua bagagem espiritual a menor partícula que seja de seu patrimônio material acumulado ao longo de sua existência na carne. Sabendo-se tudo isto, e mais ainda que sua presente existência importou em sério compromisso perante o Senhor do mundo, no sentido de na terra se tornar cada um verdadeiro servidor do Divino Mestre Jesus, sabendo-se tudo isto porque constitui um corpo de lei divina e imutável, não há senão colocar-se cada ser humano dentro de sua própria realidade, e tratar de corrigir quanto até agora tenha feito em desacordo com o que aí fica. Bem sabe o Senhor do mundo que o invólucro carnal consegue obliterar as melhores ideias, intenções e projetos trazidos à Terra pelos espíritos que nela se encontram enclausurados na carne. Existe, porém, ao alcance de todos o meio hábil, preciso, infalível de recordar cada um seus compromissos espirituais e de poder retomá-los antes que seja tarde. É por meio da oração, e só pela oração que isto se consegue. A oração diária, proferida com sinceridade e recolhimento, embora a muitos não o pareça, é o meio mais poderoso que na Terra existe, e também no espaço, de se reconciliar cada um com Deus e Jesus, por ser a única maneira de poder um coração humano entrar em contato direto e imediato com o coração do Divino Mestre. A observação que do alto costumamos fazer, todos nós que nos encontramos no serviço divino, revela-nos ser ainda bastante diminuta a percentagem dos seres humanos que adotaram o hábito da oração diária ao Senhor do mundo. Alimentamos todos nós, porém, a esperança de podermos chegar em breve a registrar o crescimento dessa percentagem dos seres humanos que vão adquirindo também o hábito da oração diária, com o que afastarão seguramente do seu futuro próximo, sofrimento e aflições que sem ela certamente teriam de suportar. Devo esclarecer a todos os meus irmãos encarnados, que o hábito da oração constitui uma espécie de lei em todos os planos do universo, pelo bem que consegue atrair para aqueles que oram, assim como para quantos forem por ela envolvidos. A oração em si mesma, isto é, o simples pronunciamento de fórmulas pré-estabelecidas ou não traduz toda a grandiosidade do próprio valor. O que vale na oração, muito mais do que as palavras proferidas, é o sentimento que as inspira, e a vibração amorosa que parte do coração que ora, diretamente àquele ao qual é dirigida. E sendo uma vibração pura, sincera, amorosa, projetada no éter que circunda a terra, após atingir o coração do Senhor do mundo, é por este transformada em outras tantas vibrações do mais puro amor que, em face da lei de ação e reação, voltam a se integrar amorosamente no coração que proferiu a oração. Isto tudo se processa instantaneamente, meus queridos irmãos encarnados, sendo esta a razão por que em certos casos de aflição, sofrimento ou preocupação muito séria, a oração proferida pelo ser humano tem o mérito de um autêntico bálsamo, abrandando de pronto ou mesmo extinguindo a causa que a determinou. Orai, pois, amigos e irmãos encarnados, sempre que puderdes ou necessitardes de algum socorro espiritual, mas habituai-vos sem demora os que ainda não o fazem, a orar diariamente ao Senhor do mundo, rogando-lhe que não vos esqueça nos momentos de perigo que se aproximam, para que possais ser salvos por esse grande Salvador que é o nosso Divino Mestre Jesus.
Uma recomendação ainda vos faço: ao orardes ao Senhor, fazei-o com o melhor dos vossos sentimentos, tendo varrido antes do vosso coração todo sentimento de ódio ou malquerença a quem quer que seja, para que vossa oração possa ter um impulso bastante para alcançar o coração do Senhor. De outra maneira não se afastaria ela, por mais que o quisesses, do vosso próprio ambiente. Quem assim vos aconselha, repetindo, certamente, o que outros grandes espíritos disseram, é um irmão vosso que aprendeu em boa hora e desde séculos, a orar diariamente pela humanidade, estejam os elementos que a compõem encarnados na Terra como em outros mundos ou planos de vida do universo. Isso me trouxe uma tão grande felicidade, irmãos meus, que por consideração alguma eu mudaria hoje de hábito. Aqui vos saúda com as vibrações mais puras do seu coração aquele que deixou este plano com o nome de Galileu. Nota: Galileu Galilei Galileu, 1564 a 1642, grande matemático, físico e astrônomo florentino. Nasceu em Pisa, Itália, em 1564. Cursava a Universidade de Pisa, aos 19 anos, quando teve sua atenção despertada pelas oscilações regulares de uma lâmpada que balançava na abóbada da catedral. Dessa observação concebeu a ideia de aplicar o pêndulo à medição do tempo. Aos 25 anos de idade era nomeado catedrático da Universidade de Paris. Foi o fundador do método experimental, o inventor do termômetro e da balança hidrostática para a determinação das densidades. Em 1609 construiu o seu telescópio. Observou a Lua, cujas montanhas mediu. Descobriu a seguir os satélites de Júpiter, o anel de Saturno, as manchas e a rotação do Sol sobre seu eixo, as fases de Vênus, corroborando com isso a presunção a favor do sistema copérnico. Dirigindo-se à Toscana a convite de Cosme II, que desejava homenageá-lo, os inimigos de suas descobertas entraram a caluniá-lo junto à Cúria Pontifícia, terminando por denunciá-lo junto à Santa Sé. A esse tempo as ideias de Copérnico, divulgadas em livro aprovado pelo Papa Paulo III, suscitavam a oposição ferrenha dos homens mais eruditos da Europa, tendo os juízes de Roma condenado aquele sistema por absurdo e herético. Em face desse juízo, foi ordenado a Galileu que abandonasse também sua opinião quanto ao sistema copérnico. Galileu obedeceu, mas alguns anos mais tarde, em Florença, voltava a se manifestar a favor desse sistema num trabalho intitulado Dialogue 4, Sopra Idus Systemi Deo Mundo, Ptolomaico et Copernico. Isso lhe valeu um processo movido pelo Tribunal da Inquisição, já aos 70 anos, sendo Galileu obrigado a pronunciar, de joelhos diante dos juízes, a abjuração de sua doutrina. Sabe-se, porém, que ao levantar-se, Galileu teria batido com o pé no chão exclamando, se move. E todavia, move-se. Foi então condenado e autorizado a retirar-se para Arcetri, perto de Florença, onde ficou vigiado pela Inquisição. Em 1634, após haver perdido uma das filhas e de haver terminado seu tratado de movimento, Galileu cegava, deixando numerosos trabalhos do mais alto valor científico que deram origem à mecânica moderna. Fim da nota. 11. As dores do mundo terreno. As dores do mundo terreno, este plano de vida em que evoluem pouco mais de 3 bilhões de almas na era presente, muito tem afligido e continuam a afligir o boníssimo coração do meigo Nazareno, o guia máximo desta humanidade. Necessário se tornou procurar meios de reduzir ou eliminar de tudo as causas originárias das dores do mundo, para que se reduza ou eliminem também os sofrimentos das almas aqui encarnadas. Foi dito por entidades que me precederam na tarefa de aconselhar aos seres humanos a maneira de poderem preparar sua próxima partida na mais absoluta paz e felicidade. Foi dito que a oração há de constituir o caminho único da sua salvação dos horrores que poderão surgir na Terra em meio aos acontecimentos esperados. Pois bem, eu direi agora aos meus irmãos encarnados de todas as regiões do mundo,
que talvez nem mais a oração seja meio suficiente para os livrar do provável dilúvio de fogo que se aproxima, sendo necessário recorrer sem mais demora a outra maneira de agir para que possam passar incólumes pela tempestade que se aproxima da terra com um prazo irrecorrível. E não sendo já suficiente a oração nem tampouco a meditação, o que poderá ser então necessário? Eu vos declaro, meus filhos muito estimados, porque muito vos amo em meu coração, que a emergência que se aproxima do vosso pequeno planeta requer muito mais de todos vós. Além da oração e da meditação diárias no ato de vos deitardes, é necessário que nesse ato vos entregueis de todo o vosso coração ao Divino Mestre Jesus, o nosso Salvador espiritual, mas que o façais com a mais sincera devoção, para que vossa determinação possa receber imediata acolhida por parte do Senhor Jesus. Sendo muitos milhares de almas a atender pelo Divino Salvador num período de tempo relativamente curto, não bastará que vos entregueis à oração assim como quem cumpre uma obrigação para consigo mesmo, porém com a determinação sincera, iluminada por uma fé ardente, dirigida com empenho de quem espera alcançar algo de que possa depender a própria felicidade. Os seres humanos presentes nestes últimos decênios do século, têm uma grande tarefa a desempenhar na operação em princípio de execução, tarefa de cujo cumprimento deverá resultar, ou o abrandamento dos efeitos dos acontecimentos em curso, ou a sua agravação e consequente estado de desesperação de todos os habitantes da era que passa. Eu me explico. Se a totalidade dos homens e mulheres deste século se dispuserem a cooperar com as forças superiores, passando a emitir em suas orações diárias vibrações realmente puras, dirigidas ao coração de nosso Senhor Jesus, e o fizerem com um pensamento absolutamente limpo dos ódios e maldades da terra, o conjunto dessas vibrações, aumentando diariamente pela prática continuada, será então manipulado pelas forças superiores do bem, no sentido de reduzir ou até eliminar os dolorosos efeitos que poderão originar-se das operações transformatórias em princípio de execução na Terra. Já foi dito igualmente por outras entidades e vós deveis estar lembrados, que a atmosfera da Terra acha-se enegrecida, pela volumosa emissão de pensamentos grosseiros pela quase totalidade dos seres humanos da presente e de passadas eras. Se, no entanto, em face do esclarecimento que está sendo difundido entre os homens, os pensamentos se transformarem em vibrações amorosas para com todos os seres humanos, tratando cada qual de policiar os seus próprios pensamentos, e, finalmente, se adicionardes a esse fato a vossa determinação de vos entregardes diariamente ao coração do Senhor Jesus, então, meus filhos muito estimados, é bem possível que a transformação da Terra se processe de modo inteiramente imperceptível para vós. O fenômeno pode ser explicado da seguinte maneira: a emissão de pensamentos bons, sãos, amorosos, dirigidos a todos os seres humanos, formará na atmosfera terrena uma espécie de pequeno sol satélite, cuja luminosidade irá desfazendo gradativamente a densidade atual, resultante de outra classe de pensamentos, o que desanuviará por completo essa atmosfera atual. Direi mais ainda, filhos meus, a continuidade da irradiação de pensamentos bons, que são, logicamente, a consequência de uma nova maneira de proceder, viver e agir por parte dos seres humanos, produzirá dentro de pouco mais de um século, a formação de um verdadeiro satélite da Terra, do qual a humanidade futura poderá socorrer-se em momentos dados. Tendes lido e ouvido que existem planetas circundados por 2, 3 e até mais satélites, enquanto a Terra possui apenas um, e outros planetas nenhum possuem até agora. Isto decorre principalmente do nível de vibrações emitidas pela mente dos habitantes desses mundos, podendo então ajuizarmos do grau evolutivo dos habitantes de um planeta, o mundo, e também do próprio mundo, pelo número de satélites que o circundam. Eis um assunto que eu submeto à vossa meditação, filhos meus, certo de que quanto mais nele vos aprofundardes,
mais depressa alcançareis a convicção de que é imprescindível meditar a sério nas coisas de Deus, trabalhar e orar com o pensamento voltado para a paz e o bem-estar dos vossos semelhantes, que outra coisa não são que irmãos vossos, em busca, como vós mesmos, de luz e grandeza espiritual. Quem hoje recebeu do Senhor Jesus a gloriosa incumbência de vir ao vosso ambiente para grafar tão singelas palavras, é um irmão mais velho, tão velho que me animo a tratar-vos de filhos, e que cumpriu neste mundo bem dolorosas tarefas em milhares de existências vividas na carne. Em quase todas as vindas a este plano de vida, eu procurava descobrir a pérola verdadeira que pensava existir no âmago de todos os homens, e por vezes me revoltava ao verificar que o que em muitos deles existia era o simples carbono. Desconhecia eu que a pérola, no caso os bons sentimentos, o caráter por assim dizer, encontravam-se ainda encobertos pela maldade, no caso o carbono, e eu me revoltava com isso e profligava de rijo as fraquezas e maldades dos homens. A certa altura, porém, o meu divino Jesus chamou-me e, com aquela bondade imensa que é característica de seu magnânimo coração, disse-me certa vez quando dele me despedia para uma nova existência na carne: vai, meu filho, a tua nova jornada na terra. Lembra-te, porém, de que a carne constitui grande empecilho à vivência do espírito. Os homens não são propriamente maus, porque são espíritos, e como espíritos há que se demonstraram possuidores de excelentes qualidades. O invólucro carnal é que lhes faz esquecer a posse de boas qualidades, levando-os à realização e atos grandemente prejudiciais a si próprios. Assim, em vez de procurares descobrir a pérola que existe em todos os corações, faze que cada um a descubra e cultive através de atos meritórios ao longo de sua jornada terrena. Vai, pois, filho meu, e cultiva ao máximo o amor e a tolerância para com todos os meus filhos da terra. Em te revoltares contra os que não puderam, compromete-te. Vai, meu filho, com a graça e as bênçãos do nosso Pai Celestial, foram as últimas palavras do meigo Nazareno. Para sintetizar, eu vos direi que a minha última encarnação neste plano em que ora vos encontrais, decorreu de maneira bem diferente das anteriores. Firmado na recomendação do Senhor Jesus à minha despedida, eu meditei bastante acerca de como proceder para ajudar os homens a descobrirem a pérola que existe em seu coração. E cheguei à conclusão de que essa maneira seria, então, não a de me revoltar contra a ignorância porventura demonstrada por eles, mas sim, e com grande eficiência o fiz, orar pelo esclarecimento dos homens, orar muito, todos os dias com verdadeira unção, para que a luz decorrente das minhas orações conseguisse iluminar o espírito de cada um, e eles pudessem ir aos poucos eliminando as camadas de carbono porventura existentes, e descobrirem a sua pérola verdadeira, a luz espiritual. Aí está, meus filhos, a receita que aqui vos deixo para ajudardes a curar a ignorância que deparardes ao vosso redor. Orai pelos vossos irmãos encarnados e conseguireis este duplo objetivo. Já também por mim conseguido, ajudareis a iluminar-lhes o espírito, recebendo duplicado, em troca, o produto de vossa oração. Aplicai a receita em vossa vida diária, filhos meus, sem prejuízo da vossa oração ao Senhor, que muito agradareis ao seu magnânimo coração. É o que de melhor pode oferecer-vos este vosso verdadeiro amigo, o espírito de Corneille. Nota: Pedro Corneille, 1606 a 1684, um dos maiores poetas trágicos franceses de todos os tempos. Foi o verdadeiro criador da tragédia clássica. A respeito de sua obra escreveu Racine, no elogio que proferiu na Academia: vós sabeis em que estado se encontrava a cena quando ele começou a trabalhar. Que desordem! Que irregularidade! Todas as regras da arte, mesmo as da honestidade e da decência, por toda a parte viciadas. Nesta infância, ou, para melhor dizer, nesta confusão do poema dramático entre nós, Corneille, depois de ter procurado o bom caminho e lutado contra o mau gosto do seu século, enfim inspirado de um gênio extraordinário e ajudado por leitores dos antigos,
fez ver na cena a razão, mas a razão acompanhada de toda a pompa, de todos os ornamentos de que a nossa língua é capaz, conciliou admiravelmente a verossimilhança e o maravilhoso, e deixou bem atrás de si todos os que tinha como rivais. Corneille possuía no mais alto grau a invenção dramática, assim como o dom de ligar as grandes intrigas, encontrando sempre combinações engenhosas. É por isso chamado, merecidamente, o pai da tragédia francesa, por ter sido o primeiro que apresentou no teatro a representação da alma humana. Disse que o teatro de Corneille é uma escola de grandeza da alma, porque exalta os mais belos sentimentos do coração humano. Revelando-se devotado servidor de Jesus, empreendeu uma tradução em verso da imitação de Cristo que apareceu em 1656, tendo alcançado grande êxito. Foi membro destacado da Academia Francesa, tendo desencarnado aos 78 anos de idade em situação material bastante difícil, agravada pelo desgosto da perda de 2 filhos e da incompreensão da geração nova, que entristeceram muito a sua velhice. Fim da nota. 12. Núcleos vibratórios positivos. Aconteceu certa vez num mundo pertencente ao mesmo sistema solar da Terra, proceder-se a uma reforma fundamental na maneira de viver de todos os seus habitantes, para que melhor aproveitados fossem os anos por eles vividos nesse mundo. Com uma antecedência de mais de um século, vinham os habitantes desse mundo sendo preparados espiritualmente para a referida reforma, quer por meio do aparecimento entre eles de espíritos superiores que se mostravam e lhes dirigiam sua palavra audível, quer durante as horas de repouso do corpo, tal como sucede aos terrenos nos tempos que correm. Para bem se avaliar as disposições da população dessa esfera ao mundo de Deus, foi lançada uma espécie de proclamação a todos os recantos habitados, na qual se lhe dava conhecimento amplo do fato em perspectiva, pedindo resposta positiva de haverem os homens e mulheres tomado conhecimento de tudo. Tal era o desejo das forças superiores de dar ciência a todos os habitantes do que se aproximava. Sucedeu que a população do mundo em referência, já um pouco mais evoluída do que a que na Terra atualmente se encontra, aceitou de pronto o que se anunciava e preparou-se atentamente para receber os acontecimentos. Verificou-se então no alto, com muito agrado, que mais de 4/5 dos habitantes haviam manifestado por meio de vibrações mentais uns, e em espírito outros, durante o sono, não apenas a sua concordância com os fatos anunciados, como ainda a disposição de formarem núcleos vibratórios destinados a auxiliar o processo que lhes era comunicado. A formação de núcleos vibratórios positivos, por parte dos habitantes do planeta em referência, consistia na reunião semanal do maior número possível de seres viventes naquele mundo, nas instituições nele existentes para variados fins, cujos salões nos dias designados se destinavam única e exclusivamente à concentração mental dos habitantes presentes, cujas vibrações eram então captadas pelas forças superiores e unidas às de todas as demais reuniões. O volume assim construído semanalmente pelas concentrações de mentes em favor da reforma da vida planetária daquele plano de vida, teve um efeito que poderei com muita propriedade classificar de maravilhoso. Com efeito, um trabalho vibratório de tal natureza, repetido religiosamente todas as semanas, teve o mérito de promover a desejada reforma moral e física do planeta sem maior abalo para sua população. Eu vos explicarei então como tal coisa foi possível, se um dos pontos a reformar era precisamente a parte moral da população, que se mostrava decadente de século em século, e necessitava, evidentemente, de ser reformada. Eis então como as coisas se passaram, com muito agrado das forças superiores. Reunindo-se semanalmente, como disse, cerca de 4/5 da população planetária para emitir exclusivamente pensamentos bons, firmes, de auxílio em favor da reforma anunciada, e para que a mesma se processasse sem dano para suas pessoas, estas estavam em verdade promovendo a própria reforma moral de que necessitavam,
em face da lei mental que nos ensina a emitir pensamentos bons, puros, limpos, em favor de outrem, para recebermos em troca vibrações da mesma natureza. Ora, a determinação adotada pelos habitantes do plano, prolongada por vários anos a fio, visto como haviam sido informados ser aquele único meio de poderem salvar a própria pele, o que realmente lhes interessava, esses habitantes passaram a receber uma contrapartida do que em verdade emitiam, e ao cabo de alguns anos desta prática, quando lhes foi anunciado estar a reforma praticamente terminada sem que tivessem sido molestados, verificaram as forças superiores daquele mundo ser já de teor bastante elevado o nível mental de mais de 80% da respectiva população. Alguns cataclismos verificados na estrutura do planeta em questão, em face da atitude mental de sua população, registraram o desenlace de um número assaz reduzido de almas, precisamente entre os que deixaram de cooperar com a grande maioria. É preciso que fique bem claro, para o necessário entendimento de todos, que Deus, ou melhor, o governador deste como os dos demais planetas do universo, não tem o mínimo interesse na desencarnação das almas que em cada um deles se encontram em missão de aprimoramento moral. Absolutamente, irmãos encarnados, o Senhor Jesus, por exemplo, a quem o Pai Celestial entregou a humanidade destinada a evoluir na Terra, não deseja de maneira alguma que seus guiados terrenos deixem o mundo, por exemplo, aos 40, 50 ou 60 anos de idade, se todos poderiam alcançar os 80 ou mais, enriquecendo ao máximo seu patrimônio espiritual. Desta sorte, o número de vindas à Terra em corpo físico ficaria bastante reduzido, e esses espíritos, muito mais rapidamente ascenderiam a planos espirituais muito mais elevados, o que vale dizer, passaria mais cedo a uma vivência de indizível felicidade. Ora bem, meus irmãos encarnados, esta pequena história que aí fica, é um relato fiel, embora sucinto, de acontecimento realmente verificado, sem o que eu não poderia trazê-lo ao vosso conhecimento. Ela serve muito oportunamente para que possais vós próprios ajuizar do que podereis conseguir também em favor de toda a população terrena, se outros 4/5 dela se dispuserem a irradiar semanalmente vibrações de alto teor moral em prol da transformação do mundo em que atualmente viveis mais uma existência na carne. Se vossos líderes espirituais, vossos dirigentes religiosos, ou mesmo os diretores das vossas associações puderem capacitar-se do grande bem que advirá para toda a população de uma prática sistemática da concentração mental assim dirigida, meus irmãos estimados, vossa alegria e felicidade não terão limites quando em breve testemunhardes haverdes atravessado uma fase de grandes sofrimentos sem deles haverdes participado. Amigos meus, irmãos meus, quem assim vos fala recebeu instruções para isso emanadas do nosso Divino Mestre e Senhor Jesus, a quem adora e venera há muitos séculos pela grandeza, misericórdia e magnanimidade do seu coração. Quem assim vos fala deixou este mundo há mais de 18 séculos, tendo em sua última jornada recebido a pesada tarefa de cingir uma coroa imperial que honrou até o último momento. Já então meu espírito se afeiçoará ao divino Salvador de almas, e os meus atos só fizeram aumentar de muito as luzes com que reencarnei. Para alcançar o êxito que alcancei à frente do antigo Império Romano, eu devo confessar-vos com toda a sinceridade, eu dedicava horas certas no dia para orar ao Senhor, dando conta dos meus atos com as justificativas de cada um, e rogava com toda unção a sua inspiração e guia para aqueles que eu devesse praticar nos dias subsequentes. Devido a isto, e unicamente a isto, eu devo acerto com que me houve na direção dos povos que me foram entregues. Sou profundamente grato às referências dos historiadores à minha humilde pessoa, as quais eu transferi integralmente ao meu divino Mestre e Senhor. Todos vós que estas linhas tiverdes sob os olhos, deveis considerar vos outros tantos imperadores, porque na realidade assumistes tarefas semelhantes ao baixardes a terra para construir lar e família que tendes por dever governar.
e para que o façais a contento do Senhor, e dele possais receber as graças e luzes de que ainda careceis, não há senão fazer como eu próprio fazia diariamente, apresentar-lhe vossos atos com as justificativas que os determinaram, e rogar-lhe inspiração e guia para os dias subsequentes. Meus irmãos estimados, se assim vos decidirdes daqui para o futuro, eu vos absolvo do mal que porventura possais ter praticado no passado, com a justificativa de que não existe uma única entidade superior que não tenha falido em seus princípios. No dia, porém, em que decidiram praticar somente o bem, e o que mais é, comunicar-se regularmente como seu maior protetor e amigo que é, incontestavelmente, o Senhor do mundo, a partir desse dia sua vida se transformou fundamentalmente, e eles em pleno gozo de uma felicidade que a linguagem é incapaz de traduzir. Vós todos, por conseguinte, que nestas linhas meditardes, podeis acender desde agora aqueles planos de luz e bem-aventurança que há séculos vos espera. Decidi-vos, pois, eu vos suplico com todas as forças do meu coração, começai já e já a prestar vossas contas ao Senhor Jesus, e vereis com alegria o quanto essa prática serviu para impulsionar o progresso dos vossos belos espíritos. Aqui se despede e vos abençoa em nome do Senhor Jesus, aquele que passou a história com o nome de Marco Aurélio. Nota: Marcus Aurelius Antoninus Augustus, 121 a 181, imperador romano famoso pela sua cultura filosófica, retidão de caráter e sentimentos humanitários. Ascendeu ao trono na idade de 40 anos, realizou um reinado de grandes benefícios para o povo, em que foram suavizadas várias leis, os escravos receberam novas garantias, as leis penais e o poder dos pais de família foram atenuados, as cidades foram protegidas com a criação de curadores encarregados da administração, e os menores pela criação de um pretor de tutela. O direito de sucessão foi dado ao parentesco natural, foram criados os registros do Estado Civil, e desenvolvida a instituição alimentar. Seu poder foi frequentemente desafiado pela sublevação de várias províncias do Império, sendo necessário sustentar anos seguidos de guerra para pacificá-las. Os bárbaros do Danúbio e da Armênia talavam a ferro e fogo as províncias e ameaçavam de perto a Itália, tirando ao imperador todo o descanso. Por fim desenvolveu-se, por todo o império, uma peste mortífera que arrebatou ao imperador seu grande amigo Lucius Verus, com quem partilhava o governo do império como segundo imperador. Marco Aurélio valia-se então da sua fé em orações, sacrifícios e concentrações, para conseguir da divindade a cessação do mal que assolava o império, o que conseguiu ao cabo de algum tempo. Este grande imperador veio a desencarnar no Danúbio aos 59 anos de idade, após haver vencido lutas armadas bastante árduas, contra ambiciosos e descontentes com seus métodos humanitários de governar. Foi-lhe erigida uma estátua de bronze dourado na Praça do Capitólio, centímetros Roma, a qual tem sido requestada por vários governantes para suas próprias regiões. Bustos de Marco Aurélio foram colocados nos museus do Vaticano, dos Ofícios, do Studi e do Louvre, a fim de perpetuarem perante as gerações futuras a personalidade deste grande espírito que foi imperador romano no século II da era cristã. Sua estátua em bronze dourado encontra-se atualmente defronte do Paço de Letrão. Fim da nota. 13. Os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus representam em verdade leis imutáveis e perfeitas, que regulam e presidem a vida espiritual em todos os mundos do universo. Os desígnios de Deus cumprem-se portanto em todos os mundos habitados, quer se trate de habitantes revestidos de invólucro carnal, mais ou menos denso, como de espíritos livres da matéria, habitando mundos espirituais. Em qualquer das circunstâncias, pois, os desígnios de Deus são integralmente cumpridos por todos os seres encarnados ou não. São ainda os desígnios de Deus que determinam e presidem a evolução dos planetas em todo o universo infinito,
com fases e épocas predeterminadas para sua ascensão ao grau imediatamente superior àquele em que se encontram. Isto sucede igualmente na escala evolutiva de todos os seres, de tal maneira que a nenhum vivente é permitida sua estagnação indefinidamente num mesmo grau evolutivo. Da mesma maneira que aos viventes na Terra se torna indispensável o alimento do corpo, para cuja obtenção o indivíduo tem necessidade de se movimentar, seja ele o mais ínfimo organismo ou o próprio ser humano, assim na vida universal tudo se movimenta por essa força incoercível que reside no íntimo do próprio ser, impelindo-o para frente e para cima, segundo a lei que preside e dirige a própria vida. A ninguém e a nada, portanto, é permitido estacionar indefinidamente, manter-se aferrado ao mesmo ponto em que o colocaram os desígnios de Deus, porque o próprio ser possui no íntimo essa força incoercível que obriga a movimentar-se nesta ou naquela direção. Aquele que tiver a felicidade de se movimentar na direção certa, que é aquela que impulsiona o ser para frente e para cima, esse está seguindo o caminho de sua própria evolução de acordo com os desígnios de Deus. Ora bem, meus caros irmãos e amigos terrenos, já mencionei que o que sucede aos seres viventes, sucede igualmente aos planetas que giram continuamente no espaço, conforme está hoje em dia matematicamente demonstrado. E esses planetas vivem por sua vez a vida que lhes é própria, porque sua constituição representa a reunião de uma infinidade de células e moléculas agregadas por força do próprio dinamismo que as conserva unidas, necessitando por sua vez de alcançar conjuntamente os degraus que à sua frente se encontram na escala evolutiva que lhes é própria. A Terra, sendo como é um membro ativo dessa imensa família planetária, está neste fim de século determinado a alcançar um novo degrau, a fim de que por sua vez possa oferecer melhores condições de vivência aos seres espirituais destacados para povoá-la, devendo iniciar o novo século já com enorme volume populacional constituído por espíritos que atingiram ao mais alto grau na escala espiritual. E como esses espíritos já alcançou em sua evolução muito maior grau do que a Terra lhes pode oferecer, há que modificar então as condições planetárias da Terra, para que esse tipo de habitantes possa aqui permanecer. Usei desta digressão mais ou menos sucinta acerca da vida e evolução planetária, para justificar as modificações a serem introduzidas em breve neste vosso planeta, as quais hão de certamente determinar alguns acontecimentos extraordinários em sua superfície, para vós, e em profundidade para as forças espirituais incumbidas da orientação, vida e segurança da Terra. O que possa acontecer em meio à vida terrena não deve causar pânico a ninguém, assim como um grupo de operários não incomoda os observadores de suas atividades, mesmo quando se trate da demolição de alguma pedreira gigantesca ou conjunto de edifícios, porque aos observadores não escapa a ideia de que eles o fazem para modificar para melhor, seja o desmonte da pedreira, seja a demolição citada, para erguer em seu lugar um novo e portentoso edifício. Assim pois, meus caros irmãos encarnados, quando ouvirdes surpresos o eco ainda desconhecido, resultante da operação transformadora da superfície da Terra, eco que tanto poderá assemelhar-se àquele proveniente do trovão mais aterrador, como produzido pela expansão de gases acumulados no interior do solo a que denominais terremoto. Quando entre os surpresos e assustados ouvirdes o eco de tais acontecimentos, procurai manter-vos em absoluta calma, com que vos constituides um ponto de apoio das forças espirituais superiores que orientam esses fenômenos no solo terreno. Para que assim possais manter-vos, será bastante vos recordar, do que aqui vos informo, e estabelecerdes incontinente vossa ligação telepática com a misericórdia de nosso Senhor Jesus, cuja assistência ou socorro, se for o caso, prontamente vos chegará. Nada temais, irmãos meus. Os trabalhos realizados no subsolo devem ser provavelmente ruidosos, projetando-se mesmo na superfície em certas regiões do mundo. A transformação planetária da Terra assim o exige, no cumprimento ainda dos desígnios de Deus relativos ao vosso mundo.
Eu bem sei que ao ler-me, vosso pensamento se dirige preocupado para os vossos familiares, amigos e conhecidos desta vida que viveis. Eu vos direi que vos liberteis dessa preocupação afetiva que porventura dominar os vossos pensamentos, transferindo integralmente a nosso Senhor Jesus, o Salvador de almas da terra, porque antes de tais operações se iniciarem, providências foram tomadas para socorrer a todos os filhos em todas as latitudes. Sendo, como é, o Senhor Jesus, o refúgio certo de todos os filhos encarnados na terra, é para Ele, para o Mestre Divino que todos devemos apelar em nossos momentos de dificuldades como de prova, valendo-nos exclusivamente da fé que devemos implantar e desenvolver em nosso coração. Está prevista, é certo, ao longo dos meses e anos que durar o processo de transformação do solo terreno, está prevista a desencarnação de boa parte dos seres atualmente encarnados, não pelo motivo dessa transformação, como à primeira vista possa parecer-vos, mas precisamente porque essa desencarnação foi prevista antes de sua vinda na presente existência, e assim apenas se cumprem os desígnios de Deus. Todos sabemos que a vida terrena tem um limite em cada indivíduo, e todos regressam ao seu tempo ao plano espiritual, o que muitas vezes fizeram antes mas não se recordam. A felicidade que cada ser humano poderá alcançar agora, ao término de sua presente existência, decorrerá, isto sim, do maior ou menor grau de fé que houver implantado em seu coração. E o que vem a ser a fé? Poderão alguns indagar. A fé, meus caros irmãos, é o sentimento mais delicado e sublime que o ser humano poderá construir para toda a sua existência infinita. Pela fé entrará o homem como a mulher, e também a criança, em comunhão direta com as forças espirituais superiores personificadas por nosso Senhor Jesus. Pela fé o espírito encarnado adquire os bens espirituais e também materiais que devem ornar sua personalidade na terra. Pela fé o recém-desencarnado desfere um voo sublime do solo terreno ao plano espiritual condizente com a luminosidade de sua própria fé. Pela fé o ser humano entra em comunicação com as forças do bem sempre que o desejar, bastando-lhe para isso abrires o coração puro, isento de todos os sentimentos negativos ainda existentes no mundo terreno. Pela fé, finalmente, o homem como a mulher transforma o mal em bem, a doença em saúde, a morte em vida, a tristeza em alegria, enfim, tornam-se possuidores de um grau tão elevado de felicidade só limitado pela própria vontade. Eis aí, amigos, que muito preso, o que nosso Senhor Jesus me recomendou viesse dizer-vos por este meio, um irmão cujo nome talvez jamais tenhais ouvido pronunciar, porque em verdade muito poucos encarnados têm tido conhecimento de que vivi na terra inúmeras vezes a serviço do Divino Mestre. Meu nome deve constar dos primórdios do cristianismo, época em que dei ao planeta o máximo que meu pobre espírito pôde dar. Recebi pois as saudações daquele que daqui partiu há longos anos, com o nome de Plutarco. Nota: escritor grego dos mais notáveis. Nasceu em Quironeia, na Beócia, entre os anos 45 e 50, e desencarnou na mesma cidade no ano 125. Durante sua primeira educação na terra natal, as lições dos mestres eram completadas pelas narrações de seu avô Lamprias, e pelos conselhos de seu pai Ninaco. Aos 20 anos foi para Atenas, onde completou seus estudos de retórica e ciências. Foi eleito deputado a Corinto, junto ao procônsul Achaia. Visitou o Egito e esteve várias vezes em Roma durante o reinado de Vespasiano, onde pronunciou conferências. Visitou vários outros lugares da Itália, regressando em seguida à cidade natal onde viveu o resto da vida. Informam os biógrafos que Plutarco deu o exemplo de todas as virtudes de família, iniciou na filosofia sua mulher Timoxena e seus filhos, viveu num circuito de pessoas amáveis e instruídas, das quais ele era o oráculo, exerceu em Queroné as mais altas funções da magistratura e fez parte do colégio sacerdotal de Delfos. Plutarco escreveu um grande número de obras sobre os mais diversos assuntos,
cujo estilo revela no seu autor uma leitura inteligente, familiar com o vocábulo filosófico e científico. Muitas de suas obras perderam-se, outras foram mutiladas ou resumidas. Conta-se que alguns escritos apócrifos foram introduzidos na coleção de suas obras. Distinguem-se, porém, no conjunto das produções de Plutarco, dois conjuntos: as obras morais e as vidas paralelas. As primeiras tratam dos mais diversos assuntos, menos de biografias. Mas o que sobretudo tornou popular o nome de Plutarco foram as vidas paralelas, obra geralmente conhecida pelo nome de Vida dos Homens Ilustres, que continua obtendo enorme êxito ainda nos tempos modernos. A obra completa de Plutarco encontra-se na série Steubneri na Biblioteca de Dort. A edição da Moralia com Index Graecitatis de Wittenbach, 1795 a 1830, recomenda-se como trabalho valioso. Fim da nota. 14. Poder maravilhoso da oração. Atendo com a maior alegria ao honroso convite com que me distingui o nosso Divino Mestre e Senhor, para vir ao ambiente terreno grafar algumas palavras dirigidas aos espíritos que aqui se encontram no cumprimento de mais uma encarnação. Sejam, pois, minhas palavras que por este meio dirijo aos meus estimados irmãos de todo o mundo, um convite que por minha vez lhes faço no sentido de que abram os ouvidos às vozes que do alto lhes chegam, porque outro objetivo elas não têm senão de procurar acautelá-los dos perigos que podem chegar a qualquer momento. Todos os encarnados já sabem de sobra que a vida na Terra tem o seu limite, e que ao fim dessa existência todos devem desaparecer das vistas dos que ficam, uma vez que a matéria ficou oculta no seio da Terra. Disso todos os seres humanos estão perfeitamente cientes porque a lei da vida assim o determina desde o início da vida humana neste pequeno mundo de Deus. O que certamente uma grande maioria ainda não sabe, porque não procurou saber, é o destino a seguir o espírito após o decesso do corpo. E por não conhecer este destino, seja por falta de oportunidade para isso, seja por sua provável filiação a alguma corrente religiosa que ensina, erradamente, que tudo acaba no túmulo, ou seja ainda pelo temor que lhe cause o estudo das leis espirituais que regulam e superintendem a vida de todos os seres. Por não conhecerem este particular é que essa grande maioria se assusta ao lhe falarem do futuro do espírito ao deixar seu veículo na Terra. É precisamente para esclarecer a todos os encarnados deste fim de século que Nosso Senhor está dirigindo uma grande cruzada já iniciada na Terra por um dos seus mais dedicados servidores, o antigo apóstolo Tomé, cujos livros repletos de ensinamentos e generosos conselhos já circulam pelo mundo em fora. Este espírito que hoje vos fala, interrompeu as suas atividades no alto a serviço do Senhor Jesus, para seu convite vir juntar aos conselhos do bom irmão Tomé, e de outros irmãos que neste volume me precederam, a minha sincera palavra de fé, a palavra de quem tanto se empenhou no século passado em cantar em verso e prosa as belezas da vida terrena, a minha palavra de fé, repito, para vos dizer a todos do íntimo do meu coração, que é necessário despertar já e já, sem mais demora, para o cumprimento de deveres que solenemente aceitastes ao reencarnar mais uma vez. Quero dizer-vos ao ouvido espiritual que não deis ouvidos àqueles que costumam apregoar que o que deste mundo se leva é apenas o que dele se aproveita à sua maneira. Nada mais errado do que semelhante conceito, emitido invariavelmente por espíritos bastante atrasados com aspirações de orientar os demais. Nada mais contrário aos postulados da verdade, quando sabemos que exatamente do quanto haja pertencido à matéria, seja na satisfação de seus apetites alimentares, seja no que respeita a toda outra sorte de prazeres, nada disso pode contribuir para formar a bagagem daquele que foi chamado de regresso ao mundo espiritual. É em consequência de semelhante equívoco que uma aluvião de almas permanece ao léu da sorte em meio aos encarnados, ora prejudicando a uns, ora tentando prejudicar a outros, exatamente por haverem levado toda a existência finda na ilusão de possuírem apenas o corpo sensível que perderam. Eu vos direi então,
meus irmãos encarnados, que a única bagagem que acompanhará a cada um dos vossos espíritos em sua partida deste plano material, tem de ser constituída pelo valor das boas ações que houverdes praticado ao longo da vossa existência terrena, da essência dos vossos bons pensamentos dirigidos a nosso Senhor Jesus Cristo, quando iluminados pela prece sincera de todos os dias, partida do vosso coração. O espírito que vive uma nova existência na carne, recebeu para isso uma permissão prévia das forças superiores, já vossas conhecidas pela designação de forças do bem que o são realmente. Para essa permissão cada um de vós encarnados apresentou um plano de vida que prometeu cumprir na Terra, assim lhe fosse permitido reencarnar uma vez mais. Confiadas nessa promessa foi que as forças do bem autorizaram a reencarnação solicitada, designando também guias e protetores para acompanhar, aconselhar e proteger individualmente a quantos aqui reencarnaram. Esperaram, porém, e ainda esperam as forças do bem, o cumprimento de uma parcela mínima que seja, daquilo que todos vós prometestes, mas, infelizmente já decorreram algumas dezenas de anos sem que a maioria dos encarnados se disponha sequer a meditar neste particular. O resultado só poderá ser o que tem sucedido a essa aluvião de almas que perambulam pela superfície da Terra sem direção nem objetivo, nisto podendo levar anos e anos, se alguma mão amiga se não compadecer delas e vier em seu auxílio. É infelizmente uma verdade o fato provado através dos séculos, de se julgarem os seres humanos uma espécie de pequenos deuses na Terra, e se dispensarem de orar ao Senhor do mundo como tanto necessitam. Eu vos direi de todo o meu coração, porém, que mais necessária se faz a oração ao espírito do que o alimento ao corpo. Se quiserdes experimentar esta verdade, o que eu entretanto, não aconselho, podereis viver normalmente de 20 a 30 dias sem vos alimentardes, orando diariamente ao Senhor com todo o vigor da vossa fé. A oração tem poder maravilhoso sobre todo o organismo humano, irradiando sobre ele poderosas vibrações capazes de o manter num estado permanente de saúde, e aumentar dia a dia a luz espiritual daquele que ora. Então devo dizer-vos com todo o vigor da minha fé de espírito que cumpriu todos os seus deveres espirituais na Terra, espírito que em milhares de vidas neste planeta adquiriu todo o progresso que alguém aqui possa adquirir. Eu devo dizer-vos que todos vós estareis em tempo de voltar as vossas energias mentais para o cumprimento dos vossos deveres espirituais, traçando um plano de ação a partir de agora, mediante o qual possais ainda alcançar a meta que vos traçastes quando ainda no alto. O artigo 1º desse plano de ação, se me permitis, deverá ser a vossa determinação de vos colocardes diariamente em contato com o Divino Mestre, a quem pedireis perdão pelo que até agora não houverdes feito e forças e determinação de o fazerdes nos dias que vos restarem. Poderá parecer utopia a alguns leitores esta minha orientação, dizendo-vos que vos coloqueis diariamente em contato com o Senhor, por estarem esses convencidos, mal convencidos, de que o Senhor Jesus deve estar muito longe ou muito alto, e que não irá dar atenção ao que lhe pedirem ou disserem estes pobres peregrinos da terra. Em contestação a essa teoria tão profundamente pessimista, eu vos afirmo que o Senhor Jesus recebe e atende a todos os pedidos de seus guiados terrenos, sempre que estes saibam dirigi-los. Para isso é necessário estabelecer cada um primeiramente o contato com o Senhor, o que se faz por meio da prece sincera, partida do íntimo da alma em recolhimento, em vez de apenas pronunciada com os lábios enquanto o pensamento vaga pelas coisas frívolas da terra. Elevada a prece em tais condições, abra cada um o seu coração ao Senhor e conte-lhe as suas necessidades reais, exatas, ou seja, aquilo de que realmente precisa para a sua tranquilidade e a dos seus. Nosso Senhor aprecia sobremodo a atitude dos filhos que assim se lhe dirigem e jamais deixará de atendê-los. É preciso esclarecer que todos os viventes humanos têm direito ao conforto, bem-estar e tranquilidade de espírito, para que bem possam cumprir a existência em que se encontram. É entretanto necessário esclarecer igualmente,
que os desvios morais, as infrações porventura cometidas contra as leis divinas e humanas, só contribuem para reduzir o poder mental de cada um para chegar ao boníssimo coração do Senhor Jesus. Corrijam-se, pois, aqueles que a seu próprio juízo tenham infringido aquelas leis. Meditem o quanto puderem em tudo o que possa contribuir de agora em diante para tornar o seu viver particularmente feliz. Entreguem a Nosso Senhor os seus problemas espirituais ou materiais, mas faça isto cada um com verdadeira unção em seus momentos de recolhimento, e eu lhes asseguro que dia virá, e bem próximo, em que estarão repetindo a outra enquanto eu aqui lhes deixo grafado no papel. O primeiro passo em tal sentido é apenas este: fazer de Nosso Senhor o seu verdadeiro confidente e grande conselheiro, falando-lhe a sós em seu recolhimento como se o fizesse ao próprio Pai material ou ao seu maior amigo. Este é em verdade o primeiro passo, pôr-se em contato direto com o Senhor para que o Senhor saiba que esse filho existe e precisa de algo. Isto feito, irmãos meus, tudo mais vos chegará por acréscimo. Porque o Senhor anseia verdadeiramente por entrar em contato com os filhos que vivem na terra. Nosso Senhor escolherá então esses filhos, pelo conhecimento que lhe deram de um coração dedicado, e não apenas os atenderá pressuroso, como também os designará para o desempenho de tarefas que só os filhos encarnados podem desempenhar. Esta, por exemplo, que o meu intermediário vem desempenhando com tanto amor e dedicação, grafando para a terra a palavra dos emissários do Senhor, é uma das tarefas que muitos dos leitores poderão também desempenhar, prestando ao Divino Mestre um serviço que só os encarnados podem prestar. Eis aí ao vosso alcance uma tarefa que apenas requer boa vontade e dedicação sincera à causa de Jesus na terra. Procurai exercitar-vos também com amor e dedicação, porque no alto sobram entidades sinceramente desejosas de encontrar na terra irmãos encarnados em condições de poderem servir ao esclarecimento da humanidade, servindo igualmente ao Senhor Jesus. A recompensa, irmãos meus, é um verdadeiro fanal a ser entregue no alto, oportunamente, a quantos assim fizerem por merecê-lo. Ora bem, meus queridos irmãos, creio poder dar por bem cumprida a minha missão junto a vós, nestas palavras que vos deixo, e que são um pedaço de mim mesmo. Peço-vos que não vos contenteis em as ler uma vez, lede-as várias vezes com pensamento neste vosso irmão e amigo, e eu de onde estiver farei por as tornar mais e mais clara, para que a sua luz se incorpore aos vossos belos espíritos. Aqui se despede e vos abençoa em nome do nosso Divino Mestre e Senhor, este vosso amigo Longfellow. Nota: Henrique Wadsworth Longfellow, 1807 a 1882. Grande escritor e poeta norte-americano. Nasceu em Portland, Maine, e desencarnou em Cambridge, Massachusetts. Foi professor de línguas vivas no Colégio Bowdoin, em Brunswick, e mais tarde na Universidade de Harvard. Entre os numerosos trabalhos de sua autoria, destacam-se a tradução da célebre elegia de Manrique sobre a morte de seu pai, Coplas de Manrique, precedida de um estudo sobre a poesia moral espanhola, o poema Evangelina e o canto de Hiawatha, nos quais descreveu com felicidade a natureza americana. Suas pequenas poesias são encantadoras pela delicadeza do sentimento um pouco melancólico e pela justeza da expressão. Entre os trabalhos de Longfellow encontram-se mais de 300 traduções de autores de diversas nacionalidades, na série Poetas e Poesias da Europa, publicada em 1845. Uma bela tradução de Dante em 1867 a 1870, e a Divina Tragédia, drama tirado do Evangelho, em 1871. Fim da nota. 15. Ajudemos os botões de rosa. A vida dos espíritos de todas as categorias, tanto daqueles que iniciam os primeiros passos como seres encarnados, seja neste planeta terreno já em certo grau de adiantamento espiritual, seja naqueles onde ainda impera a lei do mais forte,
A vida de todos eles obedece aos mesmos princípios evolutivos, e há de os conduzir a todos ao mesmo alto grau de aprimoramento espiritual. Aqueles que já mereceram viver na Terra e aqui têm vindo século após século, já se encontram numa fase que eu denominarei de média evolução, embora ainda se encontrem em seu meio almas bastante endurecidas. Por endurecidas eu